pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a Constituição Federal de 88, no que diz respeito ao capítulo 4, em relação dos municípios, que corresponde ao artigo 29 a 31 da Constituição, e é o que está pedindo no edital do concurso que eu estou estudando, certo? Bom, isso posto, gente, a gente vai fazer a leitura da lei e vamos estar discutindo um pouco, né? Então vamos lá. Dos municípios. Na Constituição de 88, a dita cuja. Nossa, o mosquito me mordeu, mas tudo bem. Vamos lá. O município, artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do Estado e de outros preceitos, que a gente vai falar um a um. Só que primeiro, né, antes de falar de cada preceito, a gente tem que entender o caput do artigo. Então vamos lá. Município. No município a gente conhece como as cidades, né? São Paulo, Juiz de Fora, Campinas, Fortaleza, enfim. E aí o que ele diz assim, ó, o município ele vai se reger por uma lei orgânica. A União, ela se rege pela Constituição Federal. Os Estados membros da Federação, eles se regem pela Constituição Estadual. E os municípios se regem pela sua lei orgânica. Então, dadas as devidas proporções, para os municípios, a lei orgânica está para... Aliás, a lei orgânica está para os municípios, como a Constituição Estadual está para os estados, e como a Constituição Federal está para a União, para o governo federal. Então, é a lei principal dos municípios, né, da unidade, menor unidade federativa. E também é o seguinte, como ele é um ente inferior a estes outros, né, a lei orgânica ela tem que estar respeitando a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Ela não pode vir contra as leis maiores, né, dos entes federativos superiores, certo? Para se fazer uma lei orgânica no município, né, para se fazer a lei orgânica, enfim, ela vai ser votada, né, na Câmara de Vereadores em 2 turnos, cada turno no intervalo mínimo de 10 dias. Então, vota-se o primeiro turno, passa-se no mínimo 10 dias e vota-se o segundo turno. E deve ser aprovada por 2/3 dos vereadores de acordo, né, com aquele quantitativo de vereadores que tem na Constituição, que eu já falei anteriormente num outro momento, né, acredito na lei de responsabilidade fiscal. De acordo com a quantidade de habitantes, você vai ter uma quantidade X de vereadores no município. Bom, isso posto, a gente vai falar agora em relação àqueles preceitos que também devem ser respeitados pela lei orgânica, né, do município. Né? Aliás, né, se é lei orgânica, é do município, como a gente falou. Beleza.
bravo que me mordeu. Bom, inciso 1º. A eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Então, esse ano de 2016, no mês de outubro, a gente vai ter a eleição para prefeito, vice-prefeitos, que estão na mesma chapa, e vereadores. Todo mundo sabe que o mandato eletivo é de 4 anos. E a eleição vai ser simultânea em todo o país. Todas as cidades, todos os municípios do país vão estar votando nestes cargos. Inciso 2. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. A regra do artigo 77 eu não a tenho aqui, né? Se for o caso, você faça uma breve consulta aí no site do Planalto, né? Mas o que ele diz aqui é que a eleição do prefeito e do vice-prefeito, primeiro domingo de outubro. Terceiro, né, inciso 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. É óbvio, né? Seja qualquer cargo ali eletivo, prefeito, subprefeito, prefeito, subprefeito, prefeito, vice, governador, presidente, deputado federal, estadual, vereador, né? Todos esses cargos público-eletivos, eles normalmente tomam posse no ano seguinte ao da eleição, no dia 1º de janeiro. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de. E aí a gente tem uma série de alíneas que vai até a linha X, da AX, quer dizer, não é pouca linha, né? É a linha da com pau. Eu não vou ficar falando uma por uma, porque senão a gente vai ficar aqui só repetindo o mesmo texto o tempo inteiro. Então é o seguinte, o que vai variar, né, nessas alíneas? É aquilo que eu falei para vocês em relação àquela proporção, quantidade de vereadores, quantidade de habitantes no município. Então, por exemplo, municípios que tenham até 15 mil habitantes, municípios em pequeno, 15 mil habitantes, ele vai ter 9 vereadores. Então, de 0 a 15 mil habitantes, não existe município com 0 habitantes, né? Mas enfim, de 0 a 15 mil habitantes serão 9 vereadores. E aí essa proporção vai aumentando, até a linha X, que municípios com mais de 8 milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo, terá um total de 55 vereadores. É muita gente a comer dinheiro do povo. Bom, inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe no artigo 37, inciso 11, e artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º. Acredito eu que isso daqui esteja baseado, né? Existe uma regra, que eu já não me lembro bem, eu não tenho aqui o artigo 37, todo esse trelelê aqui para passar para vocês, mas o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, se eu não me engano, diz a regra que ele não pode ultrapassar o valor que é recebido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado que esteja o município, né? Salvo engano, né? Não sei se essa regra é para governador, se para prefeito vale também, mas eu acho que é uma coisa bem parecida. Bom, qualquer coisa você comenta aí no vídeo, né? E não deixa de dar o likezinho aí também. Inciso 6º.
O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na lei orgânica e nos seguintes limites máximos. Então é o seguinte, temos aqui, primeiro a gente diz em relação ao teto ali, né, dos subsídios, prefeito, vice-secretários. E em relação ao subsídio dos vereadores, que é o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, né, Câmara Municipal, que é o concurso que eu estou estudando, né, e acredito que eu estarei fazendo outros concursos no mesmo sentido. Então, por esse motivo, estamos aqui estudando e gravando esses vídeos, para que eu não fique perdido no meu próximo estudo. O salário dos vereadores, ele vai ser fixado pela própria Câmara de Vereadores, para cada legislatura. Então, eles vão fixando, não sei se pelo ano legislativo, né, ele fixa para o ano seguinte, ou da próxima legislatura, né, dos próximos vereadores que serão eleitos, enfim. Mas eles devem respeitar o que está na lei orgânica e os limites máximos. Quais são esses limites? Temos aqui de A a F. Por exemplo, a linha A. Municípios que tenham até 10 mil habitantes, o subsídio dos vereadores, o salário dos vereadores, deve corresponder a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Então, supondo que no estado de São Paulo, um deputado estadual receba na casa de 10 mil reais por mês, certo? Um município bem pequenininho aí, de até 10 mil habitantes, vamos supor o município de Borá, que, se eu não me engano, é o menor município do estado de São Paulo. Um vereador deste município, como ele só vai poder receber até 20% do que um deputado estadual recebe, o salário de um vereador na cidade de Borá estaria girando em torno de 2 mil reais nessa hipótese. E aí, de acordo com o aumento aqui, vai sendo aumentado também o percentual, né, tendo ainda como base o salário do deputado estadual. Né? Na linha F, municípios de mais de 500 mil habitantes vai corresponder a 65% do que ganha um deputado estadual. Então, giraria aí na casa de R$ 6.500 no município maior. Bom, isso nessa hipótese, né? Eu não sei quanto que ganha esses caras, mas eu sei que não é pouco. Enfim. Inciso 7º. O total da despesa com remuneração dos vereadores não pode ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então, tem mais uma regra que é importante para esse concurso que estamos prestando, eu no caso. O total de gastos que o município tem com os vereadores em relação a salário não pode ultrapassar, né? Ser maior. Eu sempre me confundo com aqueles símbolos de maior e menor. Então eu prefiro escrever maior que 5% da receita do município. Da receita. Então, se o município ele arrecada R$1 milhão, né? Se o município ele arrecada R$1 milhão, por exemplo, 50 mil reais no máximo é o que ele vai gastar com salários de vereadores.
não pode ser mais do que isso. Corresponderia a 5% dessa receita do município. Oitavo, 8, né, enfim. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, gente, vereadores têm uma certa, não diria imunidade, mas tem tem um benefício. Esse benefício diz respeito a opiniões, palavras e votos que eles dão no exercício do seu cargo e dentro da circunscrição do município. Ele não pode ser julgado por conta disso. Vamos ver quanto tempo temos. Tem meio tempo ainda. Beleza. 9. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, né, no exercício de ser vereador. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nessa Constituição, para os membros do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa Estadual. Né? Então, também não podem ser julgados por opiniões os cargos de deputado federal e deputado estadual. 10. O julgamento do prefeito é perante o Tribunal de Justiça. Isso é importante. Vou liberar aqui, ó. Já foge um pouco em relação à Câmara de Vereadores, mas é bom a gente estar falando, né? Porque pergunta chata tem em toda a prova. Então bora lá. Se o prefeito fizer merda, fizer uma caca, ele vai ser julgado por quem? Pelo Sérgio Moro? Não. Vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Onde seja, certo? O famoso TJ. 11. Né? Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Aí, que eu me perdi. Bom, enfim. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal, né, aquele negócio do orçamento participativo e tal. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico no município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então, existe o projeto de lei de iniciativa popular nos municípios. Então, 5% do eleitorado no município pode se manifestar em relação a leis de interesse do município, da cidade ou de bairros. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, se o bairro de Guaianazes quiser um projeto de lei para melhoria do bairro, enfim, você coletando 5% do eleitorado da cidade de São Paulo, não sei quanto que vai dar isso, deve ser gente para burro, você pode dar ensejo a um projeto de lei de iniciativa popular. 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28. Não tem o artigo 28 aqui. Artigo 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e tralalau. Bom, em relação a esse tema ele vai ser um pouquinho mais extenso. Então eu vou interromper a gravação agora, vou descarregar para poder fazer um vídeo inteiro
para não ter aqueles famosos cortes que vocês já estão acostumados nos meus vídeos, certo? Então, para não ser tão burro de deixar acabar, então estou acabando por conta. Até já!